Abra comigo em Isaías capítulo 53, por favor. A gente está falando sobre cura divina, falando e vendo aquilo que a palavra de Deus nos fala acerca dessa realidade, desse fato, dessa herança. Saúde é nossa herança, aleluia. Saúde é nossa herança, cura é nossa herança, e é isso que nós temos direito. Isaías 53 é texto base. Vamos meditar um pouquinho sobre esse texto. Certamente, diga certamente. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Ele levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós não seremos, nós já fomos sarados. Aleluia. Diga, nós já fomos sarados. Porque essa é a realidade da palavra de Deus para mim e para você. Eu já fui sarado. Existe cura, existe saúde para mim e para você. E como a gente já sabe, existe muita gente ensinando a palavra de Deus através de uma ótica de experiência. E nós temos aprendido que a palavra de Deus é o nosso alicerce. Para tudo aquilo que a gente faz, a palavra de Deus é o nosso alicerce. Você tem que sair daqui hoje sabendo, mais uma vez, que a palavra de Deus é o seu alicerce, é o fundamento para a sua vida. Experiências são legais, experiências são consequências, mas a palavra de Deus é o fundamento. O que permanece para sempre não são as nossas experiências. As nossas experiências são voláteis, as nossas experiências começam, terminam, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Aleluia! As conclusões que as pessoas tiram, baseadas nas suas expressões, você já sabe, doença é uma bênção, está amarrado, aleluia. Aí depois fala, doença é uma bênção, depois fala, doença pode ser uma punição enviada por Deus. Eu devo estar merecendo passar por tudo isso, pastor. Só pode ser castigo de Deus. Deus tem um propósito na doença. Está amarrado, aleluia. Abra comigo em Isaías capítulo 55, vá um pouquinho mais para frente. Isso aí só para lembrar você que a palavra de Deus é o nosso fundamento. Isaías capítulo 55. E o que eu vou falar para você não está na apostila. Então, se você quiser pegar o seu bloquinho de notas e fechar a sua apostila, você fica à vontade. Isaías capítulo 55, verso 11, diz: assim será a palavra que sair da minha boca. Quantos aí sabem que Deus fala? Aleluia, então beleza. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para o que eu a designei. E a palavra apraz aqui é interessante. A palavra apraz aqui significa deleite. Significa um desejo, uma vontade, algo que dá prazer. Deus está falando, a palavra que sair da minha boca é algo que me dá prazer. Imagina isso, imagina agora você, sabendo disso, você falar que doença é vontade de Deus. Algo que te dá prazer, faz você querer repetir, faz você se alegrar. Aliás, o verso 12 fala da consequência daquilo que dá prazer para Deus. Olha aí, no verso 12, diz o quê? Saireis com alegria. A palavra de Deus é que gera alegria no nosso coração. Saber e conhecer a vontade de Deus. Isso o Espírito Santo me clareou isso hoje, gente. A palavra de Deus diz aqui no verso 11, mas fará o que me apraz. Qual é a consequência disso na minha vida prática? Saireis com alegria e sereis guiado em paz. Você vê algum relato na Bíblia de alguém feliz porque estava com uma enfermidade? Você vê aquela mulher sofrendo com fluxo de sangue,
Você vê um mendigo clamando, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você não vê ninguém pulando de alegria. Mas quando a palavra de Deus é proferida e faz aquilo que dá prazer para Deus, e nós sabemos em Romanos capítulo 12, verso 2, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A consequência é: saireis com alegria e em paz sereis guiados. Gente, nem dor de cabeça dá alegria. Aliás, dor de cabeça tira paz. Dor de cabeça tira concentração, pode ser a menorzinha que tiver, mas tira concentração. Você vai tentar falar em público, você vai tentar dar uma aula com uma dor de cabeça, você fica na luta. Caramba, essa dor de cabeça está puxando a minha atenção para cá. Você resiste, você faz, mas tenta puxar, isso tira a sua paz. Doença é do inferno para tirar a tua paz. Qual é a consequência que Deus espera com que a palavra de Deus produza dentro de você? Alegria. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Ela sempre prospera nos propósitos de Deus. E um dos propósitos de Deus é manifestar cura na minha vida e na sua vida. Por que a gente está falando, gente, sobre esse curso de cura divina? Não é somente para você experimentar cura divina, não. Você lembra que quando você se matriculou na escola, você ouviu uma frase, se eu não me engano, do pastor Hélio, falando que o dia que você se matricula nessa escola, essa escola não é mais acerca de você. Agora é acerca de outras pessoas. Você está estudando sobre cura divina, não é somente para experimentar saúde, não. É para você ser uma testemunha para as outras pessoas. Do poder de Deus, gente. Da alegria de Deus. Da paz de Deus. E eu quero ver com você algumas características da palavra de Deus. A palavra de Deus que não volta vazia. E que prospera em tudo aquilo pelo qual Deus a designou. A primeira dela é que a palavra de Deus é viva e eficaz. Essa palavra que sai da boca de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Vai anotando isso aí. A palavra de Deus é viva e eficaz. A gente pode citar 1 Timóteo capítulo 3, verso 16, dizendo que toda a escritura, toda a palavra é inspirada por Deus. E útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Essa palavra inspirada, theopnestos, ela tem um sentido de Deus soprar nas escrituras. Você lembra que a palavra de Deus diz que a letra mata, mas é o Espírito que vivifica. Como é que ele vivifica? Com a sua própria vida nas palavras. Trazendo vida, revelando para você. Toda a escritura é inspirada, theopnesto, é soprada, recebe o sopro de vida. Aí sabe o que eu me lembro? Gênesis, capítulo 2, verso 7. A Bíblia diz que Deus forma o homem e sopra nele. O sopro, o fôlego. A palavra fôlego ali é a palavra nechamá. E a palavra nechamá em hebraico significa a divina influência do Espírito. Essa palavra que é soprada, ela tem uma influência sobre a sua vida. O que Deus quer fazer comigo e com você é influenciar a sua vida para que os seus olhos sejam abertos, para que você veja e experimente o sobrenatural. Deus sopra o fôlego de vida e o homem passa a ser alma vivente. Essa palavra, quando nós nos abrimos para essa palavra, há um sopro, há uma brisa de Deus que traz vida para o caos, que traz luz para as trevas. E quando você abre os teus lábios para declarar contra a situação que se coloca na sua frente, sabe o que acontece? A vida invade as trevas e a vida é maior do que a morte. É isso que você tem que entender. A palavra de Deus é viva, porque o nosso Deus é vivo. Quando você estiver ministrando vida, quando você estiver ministrando a palavra, como eu estou fazendo agora, eu tenho uma expectativa de algo acontecer. Sabe por quê? Porque eu estou ministrando a palavra de um Deus vivo. Há algo que queima no nosso coração, gente. Há uma expectativa de ver gente sendo curada, de ver gente sendo transformada. Por quê? Porque eu tenho a certeza que a palavra de Deus é viva. E o Espírito Santo está falando com você aí agora. A palavra de Deus
é viva. Olha só, Hebreus capítulo 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Olha só, João 6,63. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito. Você já ouviu o pastor Hélio falar isso? Não são as palavras que ele disse. São as palavras que eu vos tenho dito. Isso fala de um contato contínuo com a palavra de Deus. As palavras que eu vos tenho dito, essas palavras são espírito e são vida. A palavra de Deus é viva e eficaz. Número 2. A palavra é poderosa para criar. Número 1, ela é viva e eficaz. Número 2, ela é poderosa para criar. Ou seja, esse sopro de Deus, ele não só contém vida em si, ele gera vida. Ele cria vida. Portanto, a palavra de Deus, inspirada por Deus, produz vida. Se o sopro de Deus contém a vida de Deus, quando Ele fala comigo e contigo, algo acontece no nosso coração. Algo se move. Lembra daqueles 2 discípulos no caminho de Emaús? E conversando com Jesus, Jesus expondo acerca de si mesmo, o coração deles queimava. Sabe por quê? A vida estava entrando no coração daqueles homens. Isso queimava no coração deles. Quando você está falando de cura para outras pessoas, saiba que a vida vai invadir a morte. A vida vai invadir o terreno da morte. E muitas vezes, você sabe disso, o inferno tenta te resistir, porque o inferno não quer perder o seu lugar. Mas eu e você temos vida e vida em abundância. Eu e você temos vida e vida em abundância. Eu e você temos vida e vida em abundância. Foi para isso que Jesus veio, para destruir as obras do inferno. Destruir as obras do inferno. Essa palavra é poderosa para criar. A palavra de Deus é uma força poderosa que contém a habilidade ou o poder para fazer aquilo o que Deus diz que fará. Essa palavra, ela vai prosperar, foi isso que nós lemos. Ela prosperará naquilo para que a designei. Ela tem poder e capacidade para fazer aquilo que ela diz que ela vai fazer. Não é interessante você saber que o inferno, ele tenta jogar com você com palavras, mas ele não pode garantir aquilo que ele fala para você. Ele coloca um espírito de medo, ele coloca um espírito de acusação. Olha, cuidado, hein? Cuidado, porque você vai para Tijuca de noite, e é um bairro assim, é um bairro assado, mas ele não pode garantir que você será assaltado. Ele não pode garantir que você será roubado. Ele não pode, essa é a missão dele, mas ele não pode garantir, sabe por quê? Porque a palavra dele não tem poder. A palavra do inferno não tem poder. Quando é que a palavra do inferno ganha poder? Quando nós damos poder para ela. Foi o que Adão fez. Adão deu a autoridade para Satanás. Adão acreditou na palavra de Satanás e agiu com base naquela palavra. Ele deu poder. Ele deu capacidade para o inferno agir. O inferno, a palavra do inferno não tem poder contra você. A Bíblia diz que ele foi destituído de todo poder. E foi ridicularizado na cruz do Calvário. Agora, Isaías capítulo 55 diz que a palavra tem poder e prosperará naquilo para o qual ele designou. Então entenda isso nessa noite. Simples assim. A palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra é poderosa para criar. As escrituras de cura têm em si a capacidade de produzir cura e saúde. Porque Provérbios capítulo 4 diz que a palavra é remédio, é medicina. Olha só esse verso, Hebreus capítulo 11, verso 3. Pela fé, nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. A palavra de Deus é criadora.
de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Quando você está entendendo que quando você está aprendendo sobre confissão de fé, você não está falando de um passe de mágica, gente. Confissão de fé não é um passe de mágica. Confissão de fé é concordância com o sobrenatural. Quando você está passando por alguma adversidade no seu corpo e você começa a confessar Isaías capítulo 53, o que você está fazendo? Senhor, eu acredito no poder da tua palavra. Ele já levou sobre si cada uma das minhas enfermidades. Sabe o que você está fazendo? Você está puxando o sobrenatural para o teu natural. Você está abrindo uma porta para que o sobrenatural invada a tua vida. Como é que nós fazemos? Nós fazemos isso legalmente. Nós fazemos através das nossas atitudes. E nós fazemos isso através da nossa confissão de fé. Confissão de fé não é um passe de mágica. Confissão de fé não é pensamento positivo. Confissão de fé é você se alinhar com o pensamento do céu e permitir com que o céu invada o seu natural. Isso é confissão de fé. Pela fé eu entendo. Olha só, Deus não está querendo com que você pare de entender. Ele quer com que você entenda. Ele quer com que você saia daqui mais uma vez entendendo o poder da palavra de Deus na sua vida e pronto para colocar em prática. Pela fé eu entendo que o universo foi formado pela palavra de Deus. Diga, o universo foi formado pela palavra de Deus. Eu e você somos uma palavra de Deus. Eu e você viemos a existir porque Deus nos chamou à existência. Eu e você temos a habilidade e o poder dentro de nós de cumprir o chamado na nossa vida. O que a enfermidade quer fazer? Quer limitar você. É o que a enfermidade quer fazer com você. Não, pastor, não posso correr não. Porque sabe como é que é? Dor nos quartos, na sala, na cozinha, pastor. Aí eu não posso correr. Você gosta de correr? Poxa, gosto muito. Mas eu não posso. A enfermidade quer limitar você. E o reino de Deus quer libertar você. Aleluia. O poder da palavra de Deus, gente. Bota isso no teu coração. O poder da palavra de Deus é um poder criador. Olha só, outras passagens aqui, só para a gente meditar. Romanos capítulo 4, verso 17. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Com o poder da sua palavra, Ele chama à existência aquilo que ainda não se manifestou no mundo natural, como se elas já existissem no mundo sobrenatural. Eu sempre, quando falo sobre criatividade, sobre arte, eu fui outro dia pregar numa igreja para falar sobre isso. Eu falo que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Se Ele é criador, nós somos subcriadores. Ele é o inventor. Nós apenas produzimos aqui na terra. Essa palavra que você está crendo no seu coração de cura já foi estabelecida no céu há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás. Cura te pertence, saúde te pertence. E essa palavra é mais poderosa do que o inferno, gente. Eu quero enfatizar isso aqui nessa noite. Essa palavra é mais poderosa do que o inferno, ao ponto de Pedro e João estarem andando, e quando eles passaram ali pela porta formosa, eles estavam indo para o culto, eles estavam indo orar, e de repente um paralítico para eles ali, e agora? O que eu vou fazer? Eu não tenho nada para te dar. Não tenho Dorflex, aleluia, um Advil, eu não sei. Eu não tenho nada para te dar, mas uma coisa eu tenho. Levanta. Levanta e anda. Pedro e João acreditavam no poder da palavra. Olha só, outro verso. Isaías 46, 10, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho, a minha palavra permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. A gente está descobrindo aqui que enfermidade não é a vontade de Deus.
que Deus não tem prazer na enfermidade, que Deus tem prazer em ver você saindo e saltando de alegria, ao ponto das árvores baterem palma para você, aleluia, é o que diz Isaías 55, aplaudirem a obra de Deus através da sua vida, gente. Outro verso, Salmo 33, 6 e 9, os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca o exército deles, aleluia, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Nada resiste ao som da voz de Deus. Nada resiste ao som da voz de Deus. Salmo 148, 5, louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados. E esse simples de Gênesis capítulo 1, verso 3, Deus disse, haja luz e houve luz. O pastor Hélio, uma vez falando sobre esse verso, ele falou que ele foi ler uma outra interpretação, se eu não me engano, de um rabino, que diz que Gênesis 1:3 diz, disse Deus, luz que há em mim, haja. A saúde que nós participamos é da própria vida de Deus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Quando você está lendo sobre cura, sobre saúde, você está colocando para dentro a vida de Deus, você está estimulando a vida de Deus que está dentro de você. Disse Deus, haja luz e houve luz. Sabe o que está faltando para a gente? Liberar essa palavra. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito Santo, ele pairava sobre a face das águas. O que o Espírito Santo estava fazendo, pairando sobre a face das águas? Estava aguardando a palavra de Deus. E quando Deus disse, haja luz, uau, a luz aconteceu. O que muitas vezes Deus está esperando na minha vida e na sua vida? Uma atitude de fé, que começa com a nossa confissão de fé. Lembra que eu falei para você que nós somos subcriadores? Nós vamos fazer no mesmo padrão que ele faz. Se ele disse, eu também digo. Jesus falou, eu só posso fazer aquilo que eu vejo meu Pai fazendo. E é isso que nós vamos fazer. É isso que nós estamos aprendendo a fazer. A nós fazermos a mesma coisa que Deus faz. A mesma coisa que Jesus fez. Aquilo que o Espírito Santo coloca no nosso coração com base na palavra de Deus. Se ele disse, se ele abriu a sua boca e falou, lembra que ele falou para a figueira? Nunca mais nasça fruto de ti. Quando eles passaram, os discípulos ainda estavam naquele caminho, aprendendo com Jesus, eles ficaram boquiabertos. Cara, aquela figueira que Jesus falou aí, secou. Jesus mal seca pimenteiro, olha aí. Secou tudo, cara. Aí Jesus ensinou o padrão. O padrão não é aquele tamanho de fé. Nossa, o tamanho de fé do pastor Marcelo é um tamanho enorme. Eu comecei agora na igreja, sabe como é que é? Eu estou aprendendo os primeiros passos. Não foi isso que Jesus falou. O que Jesus falou do tamanho de fé é o tamanho que você pratica a fé, que você coloca em uso. Por isso que ele disse que pode ser de um tamanho de grão de mostarda. Mas com essa fé que você pratica, com essa mesma fé que você pratica, que talvez você não ande sobre as águas, porque essa foi a medida de fé que Pedro usou. A medida de fé que Pedro usou, e isso fala do tamanho da fé. O tamanho da fé é o tamanho que você usa, que você pratica. Ele andou sobre as águas. No momento que ele desplugou, no momento que ele parou de usar a fé, ele afundou. E aí Jesus, naquela situação de Marcos ali, capítulo 4, ele fala, se você tiver a fé como de um tamanho de grão de mostarda, que é um negócio pequenininho, e você disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, a Bíblia diz, será feito como você diz. O que ele está falando? Fala a palavra. Acredita naquilo que você está falando. Acredita naquilo que Jesus disse. Porque se você colocar em prática e confessar e declarar, o inferno tem que dobrar os seus joelhos. E a montanha, ela vai ter que se mover.
e a montanha se moverá, se moverá, se moverá. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Número 3, a palavra é uma expressão da natureza de Deus. Número 1, ela é viva e eficaz. Número 2, ela é poderosa para criar. Ela tem poder. É muito ruim você tentar conversar com uma pessoa que não tem autoridade nem poder para fazer aquilo. As pessoas às vezes vão chegar, e isso acontece muito no trabalho. O pessoal vai chegar para o Edinho, é isso. Cara, tem que falar com o pastor Marcelo, porque é ele que resolve. Olha só, a palavra de Deus tem poder, a palavra de Deus resolve. Você vai direto para falar com Jesus, porque ele resolve, e resolve na hora. Quando Daniel começou a orar, naquele mesmo instante, um mensageiro já havia sido mandado. Houve uma retenção nos céus, para que a mensagem não chegasse para Daniel, mas no mesmo momento, o mensageiro já tinha sido mandado, o anjo já tinha sido mandado. É muito interessante quando eles vão cruzar o Jordão, e Josué abre o Jordão, não acontece imediatamente. O que os estudiosos falam é que começou lá em cima, ele veio abrindo, e veio abrindo. Às vezes o milagre está demorando, mas Deus já começou no momento que você abriu os seus lábios, em fé, já começou na sua vida. Porque a palavra de Deus é poderosa. Número 3, a palavra é uma expressão da natureza de Deus. E com isso a gente pode falar que Deus não pode mentir. Se Ele não pode mentir, a sua palavra não volta vazia. A palavra de Deus não mente, ela não diz que vai fazer uma coisa e faz outra. Olha só, Tito capítulo 1, verso 2, diz: na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. E se Ele prometeu, Ele cumpre, porque Ele não pode mentir. Se Ele prometeu para você que saúde te pertence, a Bíblia diz que Ele não mente, Ele cumpre. Acreditar na palavra de Deus é acreditar no caráter de Deus, gente. É muito interessante quando você pega lá Hebreus capítulo 11, quando você pega sobre Abraão, por exemplo, a Bíblia diz que Abraão creu em Deus. Como é que ele creu em Deus? Ele creu naquilo que Deus disse. A palavra de Deus é Deus falando com a gente. A palavra de Deus é o Espírito Santo invadindo o nosso natural. A palavra de Deus é o Espírito Santo alinhando a nossa vida. Lembra que nós vimos toda a Escritura é inspirada por Deus. Tem o sopro de Deus. Ela é a expressão da natureza de Deus. Outro verso de Números capítulo 23, verso 19, diz: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala, aleluia, e deixa de agir? Legal esse verso. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Ele não mente. Ele não mente. Se ele diz que saúde te pertence, é porque ele já proveu para você saúde. Antes de você nascer, saúde já estava no pacote da tua herança, em Cristo Jesus. Deus não pode mentir, Deus é imutável. Por isso, a sua palavra cumpre exatamente o que Ele prometeu. Olha só esse verso. Salmo 33, 11. O conselho do Senhor dura para sempre. Os desígnios do seu coração por todas as gerações. O que Ele falou com Davi e que foi registrado na palavra é válido para mim e para você ainda hoje. Porque a palavra de Deus, ela ultrapassa gerações. Sabe por quê? Ela sai da eternidade. Ela sai do coração de Deus e encontra as nossas limitações. E encontra as nossas tribulações. E encontra os nossos problemas. E encontra a enfermidade que tenta se instalar no meu coração, no meu corpo, na minha vida. E ela explode com a cabeça do inferno. E o que valeu para Jeremias, vale para mim e para você hoje. O que valeu para Davi, vale para mim e para você hoje. A mesma palavra, porque Deus é imutável.
o Deus que Davi adorava é o mesmo Deus que nós adoramos hoje. Jeová Rafá, Jeová Shalom, Jeová Tzidkenu, Jeová Jireh. Ele é a nossa provisão, aleluia. Ele é o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. O que Jesus falou e ficou registrado serve para mim e para você. O que Jesus fez, ficou registrado, serve para mim e para você. Tiago, capítulo 1, verso 17, eu gosto desse. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Toda boa dádiva. Toda boa dádiva. Não é interessante que quando você pega lá Gênesis e você descobre que o homem, Gênesis 1, 26, 27, você descobre que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Quando o homem está criado, Deus vira para o homem e fala: isso aí é muito bom. Deus se vê no homem. Não sei se você pegou isso, pastor Jorginho. Deus se vê no homem. Perfeita imagem e semelhança. E ele chama o homem de Tov, bom, próspero, alegre, saudável. Deus se vê. O espírito do homem emana vida. E Deus fala: essa é a minha vida. Por isso que quando o homem peca, o seu espírito é maculado. E Deus começa a procurar: cadê Adão? Adão, onde é que você está? Deus não sabia onde é que Adão estava? Fala comigo. É igual quando Abraão tem que sacrificar. Aí no finalzinho diz lá: agora eu sei. Como é que Deus agora sabe se ele é onisciente? Agora eu sei que você sabe. Agora eu sei que você sabe que você vai até o final comigo. Quando Deus olha para aquele homem, ele se vê. Quando entra o pecado, ele pergunta: cadê aquele homem que eu criei? Cadê aquele homem cheio de saúde? Aquele espírito estava maculado, aquele corpo, gente, aquele corpo, Deus conseguia ver no mais íntimo das células. Imagina isso, Deus conseguindo ver as células apodrecendo. Cadê aquele homem? Outra coisa, Deus não faz acepção de pessoas. Portanto, a sua palavra é para todos os que creem. Você pode ministrar para um incrédulo. Se você ministrar a palavra e ele crer, a palavra de Deus funciona, porque ela não faz acepção de pessoas. Ah, mas aquele meu tio, sabe como é que é? Bate um tambor, sabe como é que é, né? Coisa e tal, papapá. Ministra a palavra de Deus para ele. Deixa ele ouvir a vida. E a vida expulsa as trevas. Se ele crer na obra consumada de Jesus, ele vai ser curado. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Então a sua palavra não faz acepção de pessoas. A única coisa que Deus pede para que aquilo aconteça é fé. Olha só esse verso. Romanos capítulo 3, verso 22, na Bíblia, a palavra viva, diz: a justiça de Deus vem por meio da fé em Cristo Jesus para todos os que creem. E não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. E o último ponto, a gente viu que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é poderosa para criar. Ela é expressão da natureza de Deus. E para terminar, eu quero dizer para você que a palavra de Deus, ela está pronta para realizar. Ela está pronta para cumprir. Anote isso aí, a palavra de Deus está pronta. Deus está pronto para te curar, gente. Deus está pronto para manifestar a saúde que Ele tem para mim e para você. Jeremias capítulo 1, verso 12. Diz: disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Olha o que diz a New King James. Ela diz assim: pois eu estou pronto para realizar a minha palavra. Cacilda Becker.
Deus está pronto, gente. Deus está pronto. Falar sobre cura divina é falar que Deus está pronto. A Bíblia diz que se você impor as mãos, os enfermos serão curados. Ele está pronto. A Bíblia diz que com a autoridade que você tem, as enfermidades vão fugir. Ele está pronto. A Bíblia diz que os demônios vão se submeter. Ele está pronto. A gente precisa preparar mais o nosso coração, para que a gente possa liberar essa palavra. Para que essa palavra possa alcançar não somente o nosso corpo, não somente a nossa realidade, mas a realidade para que todos possam ver a glória de Deus. Toda a terra está cheia da glória de Deus. Isso quer dizer que toda a terra vai ver Deus através de mim e de você. A palavra de Deus está pronta. Diz aí para 2 pessoas, a palavra de Deus está pronta. Será que vai demorar 5 minutos? A palavra de Deus está pronta. Ela está pronta, porque Deus está pronto. A palavra de Deus está pronta, porque Ele está pronto para cumprir a sua palavra. Tá bom?